Existem dois tipos especiais de conjuntos, que são os conjuntos unitários e os conjuntos vazios. É muito simples, na verdade, né? O conjunto unitário é o conjunto que possui um único elemento, tá? Tendo um único elemento, ele é um conjunto unitário. E a gente tem alguns exemplos, tá? É mais fácil de visualizar com exemplos. Pensa comigo, o conjunto dos divisores de 1, que são inteiros e positivos. Quais são os elementos desse conjunto? A gente só tem o elemento 1. Aliás, não é o colchete. Assim, ó, é só o 1. Então, 1 é o único elemento nesse conjunto. 1 é o único número que é divisor de 1, é inteiro e positivo, ok? Depois a gente tem outro, ó, o conjunto das soluções da equação 3x mais 1 igual a 10. Só existe um único número que a gente coloca no lugar do x que satisfaz essa equação. Que número é esse? Ó, a gente vai 3 vezes 3 dá 9, mais 1 dá 10. Então é somente se o x for igual a 3. Então o único elemento desse conjunto é o 3, o número 3. Ok? A gente representa com esses colchetes aqui quando a gente está listando os elementos. Aí vamos lá, ó, conjunto dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai. Quantos estados brasileiros fazem fronteira com o Uruguai? Somente um. Somente o Rio Grande do Sul. Ok? Então, com isso, a gente tem que cada um desses conjuntos é um exemplo de conjunto unitário. Beleza? Um único elemento. Por outro lado, existem conjuntos que não possuem elemento algum. E a gente vai representar esse conjunto, né, que é um conjunto vazio, não tem elemento nenhum, como uma bolinha com um risco. Ele é vazio, certo? Então, esse é o símbolo para conjunto vazio. Então vamos olhar os três exemplos. Primeiro exemplo, o conjunto. Olha só, quando a gente vai descrever o conjunto pela sua propriedade, a gente abre chaves, põe o elemento e põe a condição, põe a propriedade, ok? Então olha só, o conjunto dos elementos x, tal que x é diferente de x. Tem como um número ser diferente dele mesmo? Não tem. Então não existe. Isso daqui é igual a um conjunto vazio, ok? Então a gente diz assim, é um conjunto vazio, então é igual a um conjunto vazio. Depois a gente tem aqui, ó, o conjunto dos elementos x, tal que, lembrem dessa estrutura, abre colchetes, põe o x, coloca um tal que x e a propriedade que se aplica ao x. No caso aqui tem duas, tá? X é ímpar e múltiplo de 2, tá? Faltou até um sinal aqui, múltiplo. Um sinal, um acento. Tem como um número ser ímpar e múltiplo de 2? Não, porque todos os múltiplos de 2 são pares. Então, na verdade, é a definição de ímpar, né? E par de número par. Então, isso daqui é um conjunto vazio, porque não tem nenhum elemento. Então, a gente vai pôr igual e colocar o símbolo de conjunto vazio. Conjunto dos números x, tal que x é maior que 0 e x é menor do que 0, tem como um número ser maior do que 0 e menor do que 0 ao mesmo tempo? Não. Então não existe nenhum elemento, ele é totalmente vazio. Nenhum elemento nesse conjunto, ok? E assim a gente define o que é um conjunto vazio, o que são conjuntos vazios e conjuntos unitários. Lembrando que a solução de equações de primeiro grau sempre serão conjuntos unitários, certo? E eventualmente a gente pode ter conjuntos vazios para dar a solução. Quando você tem um problema matemático que não tem solução, né, nenhuma, a gente pode dizer que a solução é um conjunto vazio, porque não tem elemento nenhum, certo? Então essa lógica de conjunto vai ser uma excelente base para a gente trabalhar com problemas matemáticos mais complexos adiante.